É bom a gente tirar um momento para nós. A gente se preocupa com tanta coisa, a gente corre atrás de tanta coisa, a gente passa tanta coisa, quando a gente consegue parar, quanto tempo foi? 12 minutos? 10, 12 minutinhos? Para pensar na gente, para sentir a gente, para perceber, eu estou aqui, eu estou vivo, eu estou bem, eu estou lúcido. Como é bom a gente perceber, como é bom a gente se perceber dentro disso tudo. E aí, já pegando o gancho, porque hoje sou eu que vou tagarelar, tagarela da noite hoje sou eu, e hoje eu vou trazer uma daquelas historinhas que Jesus contava. Sabe, aquelas historinhas que parecem sem pé nem cabeça, mas quando a gente começa a ler ela nas entrelinhas, a gente começa a dizer assim, poxa, mas Jesus está falando comigo? Mas Jesus está falando para mim? É para mim que ele fez essa história? É para mim que ele disse isso? E é uma das histórias que eu gosto muito, que é a parábola dos talentos. Essa parábola está ali no Evangelho segundo o Espiritismo, está também no Evangelho. Vamos ler a historinha? Vamos que a gente vai refletindo depois um pouquinho, conforme a gente vai lendo? A historinha, a parábola que Jesus nos contou, começa dizendo assim: o Senhor age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seus servidores e lhes colocou nas mãos os seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu. Vamos parar por aí? Eu sei que vocês vão ler o resto, depois a gente lê juntos o resto. Vamos parar por aí para a gente refletir o comecinho. Jesus começa contando esta parábola, dizendo: o Senhor, Deus, age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem, fica um longo tempo fora, deixar a gente um tempo sozinho, chamou os seus servidores e colocou nas mãos os seus bens. Aí a gente para e diz assim, não, só Deus mesmo, né? Porque a gente, se tivesse que fazer uma longa viagem, a gente ia preparar tudo antes, não ia? A gente ia já, se tivesse alguma coisa, a gente ia aplicar, ia guardar, ia ver o que fazia. Mas às vezes a gente não consegue fazer isso, e às vezes você precisa dizer, fulano, cuida da minha casa, você pode ficar 1 ano morando na minha casa para cuidar para mim? Fulano, posso deixar meu carro com você durante 1 ano, porque eu vou ter que fazer uma viagem longa, vou ter que atravessar o oceano, não vou poder levar as minhas coisas. Você cuida para mim do meu carro? Fulano, posso deixar o meu cachorrinho com você? Você cuida dele para mim enquanto eu vou viajar? Você tem que pegar avião, coitadinho, ele não gosta de ficar no avião. Não é necessário, às vezes, na nossa realidade, a gente ter que fazer esse tipo de pedido, ter que colocar na mão de alguém aquilo que a gente tanto ama? Né? Se eu tivesse que deixar meu cachorrinho, meus gatinhos na mão de alguém, meu Deus. A gente precisa colocar nas mãos de quem a gente ama os nossos talentos. Eu gosto muito dessa parábola falar de talentos, porque talentos, na época de Jesus, quando ele contou essa história, era moeda, era dinheiro. Mas para nós, o talento não é dinheiro. Para nós, o talento não é algo material. Quando a gente entende, a gente conhece uma pessoa que tenha um talento musical, não vou apontar para ninguém. Quando a gente conhece alguém que tem um talento, não tem dinheiro que pague, não é dinheiro. O valor colocado aqui não é um valor de dinheiro. Então eu gosto muito dessa parábola falar em talentos,
Porque ela traz para a gente uma visão diferente do que se ele tivesse falado em moedas. É diferente eu pensar que eu vou deixar nas mãos de alguém a minha casa, ou vou deixar nas mãos de alguém o meu lar. Pensa que eu vou viajar, mas na minha casa vai ficar uma pessoa que precisa ser cuidada. Eu vou viajar, mas eu tenho que deixar o meu cachorrinho com alguém. Eu vou viajar por uma semana a trabalho e eu vou deixar minha família. Então, o talento colocado aqui para nós, quando ele vem para a nossa realidade, ele vem com outra visão. A gente consegue enxergar um pouquinho diferente do que simplesmente o Senhor que pegou as moedinhas e distribuiu para os seus servos. Outra coisa que me chama muito a atenção e coisas que a gente fala assim, só Deus mesmo. Ele entregou 5 talentos para um, 2 talentos para o outro e 1 talento para o outro, segundo a capacidade diferente de cada um. Isso aqui, gente, mostra a grandeza, a bondade, a justiça, a misericórdia divina numa palavra só, numa frase só. Porque se Jesus tivesse trazido para a gente dizendo: o Senhor age como um homem que foi fazer uma longa viagem e distribuiu 3 talentos para cada um dos seus servos. O que ele queria dizer para a gente? Que Deus enxerga a gente na mesma medida e que todo mundo tem que fazer a mesma coisa. E não foi isso que Jesus trouxe para a gente na visão dessa parábola. Ele trouxe para a gente a visão de que Deus enxerga a cada um de nós de acordo com a nossa capacidade. Nós não somos todos iguais. Não somos. Somos seres diferentes que, embora criados da mesma maneira por Deus, simples e ignorantes, de acordo com os caminhos que nós escolhemos na nossa evolução, cada um de nós está num patamar. Tem uns que já estão num patamar onde o Senhor pode confiar 5 talentos, outros estão num patamar que podem receber 2 talentos, e tem aquele que vai se esforçar muito para conseguir 1 talento. E aí vem a história de o que eles fizeram com os talentos que eles receberam. Vamos pensar agora na nossa realidade, no nosso momento. Porque se a parábola fosse uma história para ficar num livro, a gente ia ler para as crianças e parava nisso. Como ela está no Evangelho, e o Evangelho é o nosso manual de instrução, quando a gente compra um eletrodoméstico, a gente lê o manual para ver como é que funciona. O nosso manual se chama Evangelho. A gente lê ele para ver como é que funciona, o que a gente tem que fazer, como é que a gente faz. Como está no Evangelho, então não é uma história para a gente guardar e dizer, nossa, que linda história, né? Olha que Senhor legal, distribuiu os talentos. Não, se está no Evangelho é porque é o que eu vou fazer com essa informação daqui por diante. Como que eu vou mudar a minha vida daqui para diante? Então, o que acontece? Quando nós prontos estávamos para encarnarmos na Terra, vamos falar da Terra que é a nossa realidade, embora a gente saiba que isso vale para todo o universo. No momento em que nós estávamos prontos para reencarnarmos agora, nessa existência atual que a gente está aqui, ou nas existências anteriores para os desencarnados. Quando a gente estava pronto para reencarnar, quando a gente chegou no ponto certo, tipo, olha, é o momento, é a hora, é o lugar, você vai reencarnar. A gente participou, alguns de nós, porque outros, a gente às vezes vem meio assim, tipo, vai lá e resolve o que você tem que fazer. Mas alguns de nós, num certo nível de lucidez espiritual, participamos de uma reunião no plano espiritual onde foi definido quais os talentos que a gente ia receber. Foi dito para a gente, olha, Tami,
Você vai reencarnar, você precisa reencarnar nesse momento, é o momento em que você tem que estar ali presente. E para você reencarnar nessa vida, você vai receber esses talentos. Você vai receber essa família, você vai receber essa mãe, você vai receber esse pai, você vai receber esse corpo físico com as suas qualidades, com os seus defeitos. Você vai receber essa condição financeira, intelectual. Você vai receber essa condição de poder levar adiante. A gente recebeu um pacotinho de talentos. Alguns receberam mais, outros receberam menos. Por quê? Porque Deus nos conhece. Deus conhece a nossa capacidade. Se eu tivesse vindo com talento musical, ia ser uma tristeza, gente. Por favor, nessa vida eu não consigo. Não dá. Eu vim com talento de tagarelar. Aí eu venho aqui na frente para tagarelar para vocês. Cada um vem com talento que dá conta. Se eu pegar alguém aqui e disser assim, vem no meu lugar tagarelar, a pessoa não dá conta. Porque não, eu não falo em público, eu não consigo. Alguns têm essa... Se eu pedir para alguém dizer assim, vá tocar piano, vá tocar violão, a gente não dá conta. Eu tentei, gente, juro que eu tentei. Eu tenho 2 mãos esquerdas e não sou canhota. Não funciona, não dá certo. Esse negócio de trocar a nota e com um jeito e fazer, não funciona. O Tico e o Teco não sabem ir um para cada lado. A gente não vem com o talento para tudo. Às vezes a gente vem com um talento para cozinhar, às vezes a gente vem com um talento para ouvir. Olha, o meu dom é ouvir as pessoas. Eu tenho paciência para sentar e ouvir aquela pessoa que gruda no ônibus e vai me contando a vida inteira dela. Às vezes o meu talento é para escrever, é para pintar, é para poemas. Quantos talentos a gente recebeu na nossa sacolinha? Todos nós, não existe ninguém que não tenha recebido um talento. Apareceu alguém sem talento? O Senhor, antes de viajar, chamou os servos e falou, não não vou dar talento nenhum. Não. Todos receberam o talento segundo a sua capacidade, segundo a justiça divina, segundo aquilo que a gente dá conta de fazer. Porque não existe um fardo maior do que a gente possa carregar. E aí, o que os servos espertos, inteligentes e teimosos que somos nós, estão fazendo com os talentos que a gente recebeu? Vamos voltar para a parábola para ver o que Jesus nos contou? Lá na parábola diz o seguinte, aquele pois... Dá para enxergar lá? Tá. Que tinha recebido 5 talentos, foi-se embora, negociou com o seu dinheiro e ganhou outros 5. Aquele que havia recebido 2, ganhou da mesma forma outros 2. Mas aquele que não havia recebido senão 1, foi cavar na terra e aí escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servidores, tendo retornado, pediu-lhes conta. Algum tempo depois, quando a gente retornar, a gente vai ter que dar conta. E aquele que havia recebido 5 talentos, veio e lhe apresentou outros 5. Senhor, o Senhor me deu um pai, uma mãe, uma família, o Senhor me deu uma casa para morar, um corpo físico para que eu pudesse fazer, o Senhor me deu a inteligência para trabalhar. Está aqui que eu apresento o fruto do meu trabalho, o fruto da caridade que eu fiz com o meu trabalho, os filhos que eu criei, a casa que eu construí, as pessoas que eu auxiliei. Eu lhe apresento os 10 talentos daquilo que o Senhor me concedeu. Aquele que tinha recebido 5 veio lhe apresentar 5 outros, dizendo-lhe:
Senhor, me havíeis colocado 5 talentos nas mãos, eis aqui outros 5 que eu ganhei. Seu senhor lhe respondeu: bom e fiel servidor, porque foste fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. Oh, meu filho querido, olha só, eu te concedi 5 talentos e você multiplicou, você trabalhou, você disseminou aquilo que eu fiz. Eu estou muito feliz, venha, se aproxime mais de mim, porque você está pronto para continuar o seu trabalho. Eu confio em você, eu sei que você é capaz, eu sei que você dá conta daquilo que eu confiei nas tuas mãos. Aquele que havia recebido 2 talentos veio logo se apresentar a ele, dizendo-lhe: Senhor, eu conseguia 2 talentos. O Senhor me deu só uma mãe e me deu um corpo. O trabalho eu tive que conseguir. As coisas que eu construí, a minha família, os meus filhos, a educação, fui eu que dei. Então aqui os 4 talentos, porque os 2 que o Senhor me deu, eu me esforcei, eram só 2, era o que eu dava conta e multipliquei, e está aqui agora tudo que eu apresento para o Senhor que eu fiz. Seu Senhor lhe respondeu: bom e fiel servidor, porque foste fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. Você está pronto. Na próxima você vem com pai, com mãe, com corpo, com emprego, com condição, com estudo, e aí você vai multiplicar muito mais isso. Você vai disseminar, você vai falar, você vai fazer o bem, você vai construir o que você pode, você vai dar frutos daquilo que eu coloquei na tua mão, porque eu vi que eu posso confiar em você naquilo que você é capaz. Você me mostrou que você é capaz de muito mais. Com a dificuldade, com a doença, com a pobreza, com tudo que você não tinha para pegar, você deu conta. Você é capaz de multiplicar o talento. E aí, meio escondidinho, por último, veio aquele lá, que não tinha recebido-se nenhum talento, porque ele não tinha muita capacidade. Ele recebeu um corpo físico, meio capenga, meio difícil, meio manco. E era só o que ele tinha conseguido, porque ele não dava conta do resto. Não dava para dar para ele a condição financeira, porque ele não ia dar conta. Se desse a capacidade de estudo, ele não ia levar adiante, ele ia por outro lado. Então ele tinha um corpo físico para reencarnar. E aí ele chega para o Senhor e diz: Senhor, eu sei que sois um homem duro, só me deu um corpo, não deu muita coisa para mim. Que ceifas onde não haveis semeado, você colhe onde você nem plantou. E colheis onde nada haveis empregado. Por isso, como eu o temia, escondi o vosso talento na terra. Eu peguei o corpo que o Senhor me deu, que eu fiquei escondido com ele. Eu não trabalhei. Eu não estudei, eu não formei a família, eu não dei frutos, eu não fui atrás de melhorar, eu não fiz nada, eu fiquei com medo, assustado, perdido, escondido. Me tranquei dentro de casa, fiquei lá sem fazer nada. Mas está aqui, eu escondi o vosso talento na terra, e agora eu restituo o que é vosso, que é de Deus, volta para Deus. Meu corpinho físico, ficou, eu devolvi. Só estou eu aqui. Mas seu senhor lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso. Sabíeis que ceifo onde não semeei e que colho onde nada empreguei. Devíeis, pois, colocar meu dinheiro na mão dos banqueiros, para que pelo menos no meu retorno eu retirasse com juro, que era, se você não queria trabalhar o talento, colocasse na mão de quem sabia trabalhar. Se você só com o teu corpo não conseguia, pedisse ajuda de alguém que te ajudasse, alguém que te desse condição de te erguer, que você pudesse estudar, que você pudesse trabalhar, pedisse ajuda, fosse atrás,
tentasse dar algum tipo de fruto. Mas não, você só enterrou o talento. Que se tire, pois, o talento que tem, porque na verdade você não tem. E que deem aquele que já tem 10, porque aquele mostrou que tem capacidade de muito mais. Porquanto dar-se-á a todos aqueles que já têm, e eles serão cumulados de bens. Mas para aquele que não tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, até que ele consiga. Porque Deus dá o talento conforme a nossa condição. A partir do momento, esse servo está condenado? Nunca mais? Não, aqui não fala em momento nenhum que ele nunca mais vai receber um talento. Não, ele diz só, tira agora o teu talento porque você não tem condição de cuidar dele. Mas você vai ter que se esforçar para que você receba o teu talento de novo. E o talento que você não deu conta, a gente vai dar para aquele que deu conta, porque ele mostrou que ele se esforça e que ele consegue dar conta daquilo que ele recebeu. Ele consegue passar por cima dos desafios que ele recebeu e ele consegue dar frutos daquilo que ele recebeu. Eu falo que as histórias vêm para a gente. As histórias batem lá no fundo e diz assim, o que a gente está fazendo com os talentos que a gente recebeu? O que a gente está fazendo com a nossa capacidade de estudo? O que a gente está fazendo com a nossa inteligência? O que a gente está fazendo com o corpo que Deus nos deu? Vocês estão tomando água, gente? Vocês estão fazendo exercício? Vocês estão cuidando do jumentinho de vocês? O que eu estou fazendo? O que eu vou fazer? Eu vou enterrar o meu talento? É isso que eu vou fazer? Qual foi a minha capacidade? A gente sabe, a gente conhece a capacidade de cada um. Poxa, eu tenho a capacidade de cuidar da minha família, eu tenho a capacidade do meu trabalho, eu consigo fazer ali um artesanatozinho, cuido de umas plantinhas, crio meus bichinhos, faço um pão, faço um bolo, participo da comunidade, tenho meus amigos, tenho a minha família. Olha quantos talentos a gente recebeu. Olha a capacidade que a gente tem. A gente começou lá atrás com um talentozinho. E a gente foi recebendo conforme a gente foi mostrando que era capaz de administrar aquele talento. Às vezes, o que a gente vai conseguir é botar na mão dos banqueiros, pedir socorro, me ajuda, que eu tenho que dar um jurinho, pelo menos, desse talento. Eu não posso devolver zerado. Então, me ajuda a conseguir alguma coisa. Poxa, a gente tem uma capacidade de estudo, a gente tem uma capacidade de leitura, a gente tem uma capacidade de um relacionamento social, de uma família. A gente tem os irmãos, os primos, os tios, os colegas, os amigos, os conhecidos. Gente, o que a gente está fazendo com os talentos que a gente recebeu? O que a gente vai prestar conta? Um dia o Senhor vai voltar da viagem. Um dia nós vamos voltar da nossa experiência, do nosso momento. E aí aquela mesma reunião que a gente teve antes de vir, a gente tem a reunião da volta. Então assim, pior do que você ter a reunião para pedir o emprego, é quando você tem a reunião de avaliação. Quando a gente voltar, aí vem o tal, passou um filme da minha vida, né? Aí a gente vai prestar atenção naquilo que a gente gravou na consciência, naquilo que a gente gravou, e aí a gente vai ver o que eu fiz daquilo que eu recebi. Poxa, gente, olha a oportunidade que a gente está tendo nesse momento. Quantos espíritos precisam reencarnar na Terra? Quantos precisam da sua última chance de resgate antes da gente se tornar um mundo de regeneração? Quantos espíritos, quanto tempo nós ficamos esperando para estar aqui agora? Quanto tempo?
Quanto nós pedimos, imploramos, necessitamos por esse véu de esquecimento que nos faz começar do zero e tentar fazer alguma coisa por nós e pelos outros. Quanto tempo, gente, quanto nós pedimos para poder estar aqui. E agora que a gente está aqui, o que a gente está fazendo com a vida, com a chance, com a encarnação que a gente recebeu? O que eu estou fazendo? Eu estou me enterrando no trabalho para ganhar dinheiro, pensando na minha aposentadoria? Será que um dia eu me aposento? Será que um dia eu consigo chegar nesse momento? Se eu me enterrar no trabalho só pensando nisso, o que adianta? Essa semana, eu sou das antigas, não deem risada. Essa semana eu vendo o Facebook, eu gosto muito do Facebook. Ele apresentou para mim, eu sigo várias páginas de grupos espíritas, de outras coisas assim, e aí ele apresentava uma historinha, e era uma historinha muito interessante, porque era um espírito presenciando o seu próprio velório. Ele chega no velório dele, é muito legal porque é tirinha de desenho animado. Ele chega no velório dele e ao lado dele está o mentor dele. E aí ele chega e olha assim, cadê todo mundo? E aí o mentor fala, todo mundo quem? Cadê todo mundo? Cadê todos? Ninguém veio se despedir de mim? O mentor olha para ele e pergunta de novo, todo mundo quem? Quem você está esperando para se despedir de você? A minha esposa, os meus filhos, os meus amigos, os meus conhecidos, aqueles que trabalhavam comigo, aonde estão todos? E aí o mentor leva ele, retornando para os pensamentos dele, para as atitudes dele em vida, e pergunta para ele, aonde estavam todos na sua vida? Você estava com eles no seu dia a dia? E aí mostra ele sentado no sofá, vendo televisão, com a esposa dormindo ao lado. E aí mostra ele em rede social, em celular, enquanto o filho brinca sozinho ao lado. Mostra ele no trabalho, em casa, até tarde da noite, enterrado no trabalho, trabalhando, enquanto os amigos estão do lado de fora. E o mentor olha para ele e diz, você não estava com eles em vida, por que você espera que eles estejam com você agora no momento da despedida? Por que você espera ter com você aqueles que você mesmo afastou da tua vida? Por que você espera que venham até você os que você nunca foi até eles? E para sorte do nosso coleguinha da história, era um sonho. E aí quando ele acorda, o mentor ainda está ao lado dele e ele diz, foi um sonho? E o mentor diz, não, foi um alerta, foi um aviso. Muda a tua vida, muda a tua atitude. E aí quando eu vi isso, eu liguei, né, no tema, eu falei, não, tem que trazer isso para a gente, porque a gente costuma se envolver demais pela vida, pela existência. A existência nos envolve, nos desgasta. A necessidade da busca pela subsistência, da busca pelo conforto, da busca de suprir as nossas necessidades básicas da nossa família, às vezes nos consome tanto que a gente desgasta a nossa existência nisso. Por isso que eu falo, quantos de vocês tiram 10 minutos do seu dia, como a gente tira aqui no início do trabalho, para cuidar de você, para cuidar da tua mente? Quantos de vocês tiram 10 minutos do teu dia para ficar ao lado de quem você ama? Para sentar ao lado, conversar, ouvir a pessoa? Gente, nós precisamos ser ouvidos. Nós precisamos falar, mas a gente precisa saber ouvir o outro também. Quantas vezes, quanto tempo a gente leva? Começa a pensar na tua vida, no teu cronograma. Você acorda de manhã,
faz café da manhã, arruma o filho para ir para a escola, leva o filho para ir para a escola, volta para casa, vai para o trabalho, passa o dia no trabalho, corre para casa, pega o filho na escola, volta. Quando chega no fim do dia, você está exausto. Por quê? Porque a tua existência, a tua correria, a tua necessidade te esgota fisicamente. E o que você está fazendo para reverter isso? O que você está fazendo para sair desse ciclo? Porque se a gente se envolve, gente, a gente entra num ciclo que a gente não para mais. Você vai viver para trabalhar, para cuidar da casa, para cuidar do filho, para lavar roupa, para cozinhar, para passar roupa, para dobrar, para fazer não sei o que, para acordar no outro dia, para fazer isso, para fazer isso, para fazer isso, para fazer isso, para fazer isso. A gente entra num ciclo automático e quando você olha para trás, você diz assim, nossa, a gente já está em julho. Nossa, a gente já passou da metade do ano. O ano está voando, não, o ano está passando na mesma velocidade. O que está acontecendo? A gente entra num ciclo automático e não percebe o mundo passando à nossa volta. A gente não percebe as coisas que estão acontecendo à nossa volta. A gente não ouve mais os pássaros. A gente não sente mais o calor do nascer do sol, a gente não vê mais a beleza do pôr do sol, porque ou a gente está trancado em casa, está no carro, está no escritório, ou está com a tela do celular na frente. O que nós estamos fazendo com nossos talentos, gente? O que nós estamos fazendo com a nossa inteligência, com a nossa capacidade de pensar? O que nós estamos fazendo com os nossos relacionamentos, com a nossa família? O que nós estamos fazendo com o nosso corpo? A gente come demais, a gente dorme de menos, a gente força demais o nosso corpo. E se foi só esse o talento que Deus me deu? O que eu estou fazendo com ele? Como que eu estou cuidando do que Deus me permitiu, me emprestou? Porque isso aqui é um empréstimo, eu não levo para lugar nenhum, se eu não levo não é meu. Eu recebi esse corpo físico por empréstimo, para aprender o que eu preciso aprender, para desenvolver o que eu preciso desenvolver e para prestar conta do que eu fiz com os meus talentos. Ufa! Como diz o Momento Espírita, pensemos nisso. Reflitamos nisso. Mas pensemos mesmo, gente. O que eu estou fazendo? Quando eu chegar do lado de lá, o que eu vou olhar quando eu olhar para trás? O que eu vou lembrar? Será que eu vou lembrar de algo que eu fiz? Será que vai ter alguém para se despedir de mim? Será que vai ter alguém para orar por mim? O que eu estou fazendo com os meus talentos? Deus é justo, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é maravilhoso. A gente só precisa entender os caminhos que levam a Deus, para que a gente possa perceber tudo isso. Tenta ao acordar amanhã fazer algo diferente. Olha o nascer do sol, se você acorda cedo. Escuta o barulho dos pássaros. Na minha rua tem um bando de maritaca. Gente, eu moro lá há anos. Eu não tinha percebido o bando de maritaca que tem na minha rua de manhã. Eu comecei a ir caminhando para o trabalho e no caminho eu encontrei 4 cerejeiras e um bando de maritacas. Coisa que eu nunca tinha percebido. Do lado da minha casa, sem perceber, uma maravilha da natureza. Vamos fazer uma coisa diferente amanhã? Vamos criar uma rotina diferente para cuidar da gente, para cuidar da cabeça? Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos dizer para quem a gente ama com todas as letras, eu te amo, você é importante para mim. Minha vida é melhor porque eu estou do teu lado, porque eu estou com você. Vamos agradecer a Deus por isso. Vamos desenvolver nossos talentos, gente. Deus não deu nada impossível para a gente, não. Eu não vou tocar piano nunca. A gente não vai fazer nada impossível que a gente não dê conta de fazer.
Mas o mínimo a gente pode fazer. E se a gente fizer um pouquinho cada dia, quando a gente for prestar conta, a gente vai dizer: Senhor, tá aqui, ó. O Senhor me deu isso, estou apresentando isso e isso, tá aqui. Pode ser que ele diga assim: nossa, não, ele vai dizer assim: nossa, legal, você conseguiu, né? Podia ter sido um pouquinho melhor, mas tá bom, da próxima vez eu te dou um talentinho a mais e aí você desenvolve, né? A próxima vez você vem com o talento para tocar violão sem as duas mãos esquerda invertida, né? E aí, quem sabe você faz algo mais que você queria fazer. Deus nos ama, nos conhece, nos perdoa, nos chama pelo nome e nos convida a permanecer ao seu lado. Que Deus nos abençoe a todos. Obrigada pela oportunidade de reflexão, obrigada por me ouvirem, obrigada por estarem aqui.